Bem, meus queridos amigos, irmãos, estamos aqui em mais uma resenha literária em algum lugar do jardim que traz um pressuposto de que uma casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, em algum lugar do meu jardim da noite de hoje, eu trago para vocês esta verdadeira flor da literatura espírita, Memórias Históricas do Movimento Espírita do Estado da Bahia, da querida pesquisadora, historiadora espírita baiana, Lúcia Loureiro. Olha o camalhaço, um livro com mais de 300 páginas, não é? Mas um livro de uma importância imensa, porque, vejam bem, eu entrevistei a querida Lúcia Loureiro em nosso canal, uma entrevista riquíssima, um conteúdo maravilhoso, e a Lúcia falou na obra que me enviaria, ela me enviou. Eu não li um terço da obra ainda, mas estou maravilhado porque a Bahia é o berço do espiritismo no Brasil. Tanto que na capa do livro vocês vejam o Luiz Olímpio Teles de Menezes, aquele que criou a imprensa espírita no Brasil com o seu Eco de Além Túmulo, e também criou o primeiro núcleo espírita do Brasil, o Grupo Familiar de Espiritismo. O Luiz Olímpio foi um pioneiro. Depois que Kardec desencarna na França, a Revista Espírita ainda permanece durante anos. Ele foi citado na Revista Espírita. Então, a implantação do espiritismo na Bahia é uma história de lutas, de muito idealismo, e uma coisa que não sabíamos, já, que além de enfrentar o catolicismo, né, que era refratário completamente às ideias espíritas, o livro demonstra isso com riqueza de detalhes, também o movimento espírita teve que vencer o sincretismo afro-brasileiro, que é a panágio na Bahia de Todos os Santos. Então foram duas lutas, uma contra o clero e outra para manter a essência espírita intacta da contaminação cultural daquele movimento, né, do sincretismo baiano, né, do sincretismo afro que existe na Bahia. Então, a obra memorável, né, retrata baluartes, não só Luiz Olímpio Teles de Menezes, mas como outros tantos. E uma coisa que eu aprendi já nesse um terço que eu li do livro, né, que a memória do espiritismo não é espontânea. Ela precisa ser preservada, trabalhada. Por isso, é tão necessário os eventos, as comemorações de aniversário, citar os baluartes, porque a Lúcia Loureiro faz uma crítica ao movimento espírita de antanho, que, em nome de uma tal ou suposta, entre aspas, humildade, que não é humildade verdadeira, é a falsa humildade, não se registrava os eventos, as comemorações, não se fazia a biografia dos grandes baluartes. Então, essas notas se perderam pelo tempo, porque, na verdade, deixaram de ser feitas, mas Lúcia ainda foi em todos os arquivos, tanto os arquivos públicos da Bahia, como entrevistou baluartes, descendentes, filhos, netos, e extraiu uma obra notável, uma obra formidável, que vai ficar na livraria espírita do Brasil como uma obra importantíssima para entendermos o primeiro dia do espiritismo em terras brasileiras. Esse primeiro dia foi lá na Bahia de Todos os Santos, o iniciozinho de tudo, com a luta de um pioneiro, Luiz Olímpio Teles de Menezes, e outros valorosos companheiros. Então, Memórias Históricas do Movimento Espírita do Estado da Bahia, de Lúcia Loureiro, é a flor do meu jardim que eu trago para vocês na noite de hoje, não é? E vamos ouvir
o querido Silvio Mariano, que deve nos trazer também aí um autor maravilhoso, como sempre, né? E com o Silvio a gente vai conversar, porque é sempre um prazer. O cabedal que este querido irmão tem trazido aqui semanalmente também é um escrutínio de luz, tá? Que ele abre à nossa disposição, trazendo pepitas de riqueza espiritual. Então, é num piscar de olhos. Vamos lá, Silvio Mariano, com vocês. Bem, meus queridos amigos e irmãos, como eu falei, era num piscar de olhos. Já estamos aqui na sala com Silvio Mariano. Silvio, meu querido irmão, tudo bom, Silvio? Boa noite. Qual é a surpresa que você nos traz na noite de hoje? Boa noite, Bruno. Boa noite, os nossos queridos amigos. O que eu trago na noite de hoje é Parábolas e Ensino de Jesus, de Caibá Schutel, esse grande missionário aqui do Espiritismo no Brasil. Veja bem, Bruno, nós sabemos que na década de 1920 havia, vamos dizer assim, uma certa dominação da própria Igreja Católica. E, normalmente, vamos dizer assim, os ensinos de Jesus, na própria missa em si, a missa naquela época era em latim. Depois o padre fazia um sermão. E ocorre que, muitas vezes, aqueles que participavam, que eram religiosos, não tinham devido conhecimento sobre a mensagem pura de Jesus. Então, Caibá Schutel, ele exatamente achou e foi inspirado, acredito que foi inspirado, de fazer um livro que foi exatamente Parábolas e Ensino de Jesus, na qual ele era um homem culto, e trazia exatamente a base do ensinamento de cada parábola, porque a parábola era um processo de ensino que Jesus aplicava para aquelas pessoas, porque pela parábola, conforme o nível de entendimento, cada um pode captar a essência do que Jesus queria informar. Então, nesse livro, Parábola de Jesus, ele analisa uma série de parábolas. O livro, na época, foi um best-seller e ele fez, inclusive, sobre Atos dos Apóstolos, o segundo livro ligado também ao Evangelho, e que é um complemento desse. E, praticamente, hoje, segundo informações da própria editora Clarim, é o livro mais vendido pela editora que foi fundada por Caibá Schutel. Então, você vê que é uma obra-prima, é uma obra... Esse livro meu é um livro especial, porque ele foi de seu Alfredo. Eu comprei um para mim, mas seu Alfredo adorava estudar esse livro. Então, ele faz uma série de anotações, escreve. Então, eu preferi o que eu tinha comprado doar e ficar com as anotações do velho Alfredo, que era um homem muito, vamos dizer assim, especial e um grande admirador do Evangelho de Jesus. Então, é um livro. A capa que eu apresentei, a de hoje, é uma capa mais moderna, mas é um livro muito procurado, porque nós sabemos que, ligado a essa parte do Evangelho, no Brasil, teve alguns estudiosos, Vinícius, lá em São Paulo, que fez em torno do mestre, Paulo Alves, também, que foi da FESP, da Federação de São Paulo, mas o conteúdo de Caibá, eu acho muito mais profundo e muito mais interessante. Meu amigo Silvio, no estado de São Paulo foi que o Caibá Schutel encontrou-se pela primeira vez com Chico Xavier. Silvio, como foi esse início, esse primeiro contato? Isso é um exemplo muito bom para todos nós. Aí diz, mas rapaz, Chico Xavier, que foi o referencial não só para o Brasil, para o mundo. Mas lembre-se
que quando Caibá veio conhecer Chico Xavier, ele estava com 69 e Chico Xavier com 29 anos. Então, o próprio Chico deve ter teve um contato, ele foi para uma sociedade metapsíquica em São Paulo e se encontraram, conversaram, trocaram pontos de vista, mas também só foi a única vez que presencialmente se encontraram. E, posteriormente, só depois da partida de seu Caibá, é que Chico Xavier teve um período da sua vida que participava de reuniões de materialização, e ele conversou com Caibá através de uma corneta, que era muito comum os espíritos materializados, quando não se fazia a materialização completa, utilizar uma corneta mesmo, e com que ali ampliava a voz, e conversou com Chico Xavier. Então, teve essa condição especial. Aí precisa ver também um pouquinho, vou contar uma pequena história de quem foi Caibá Schüttel. Caibá Schüttel, ele nasceu no Rio de Janeiro. O pai dele era leiloeiro e ganhava bastante dinheiro lá no Rio, na época. E ocorre que no Rio tinha os cassinos de jogatina. E o pai de Caibá terminou indo na falência de tanto jogar, porque normalmente diz que o jogo só é bom para aquele que está bancando o jogo. Normalmente é uma ilusão, e ele entrou em derrocada e exatamente chegou aí à falência. Só que o avô de Caibá, que era o pai do pai dele, era riquíssimo. E quando dá 9 anos, Caibá fica órfão. 2 meses depois, ele perde a mãe. O velho era muito rico, ele foi morar com o avô, mas muito duro, talvez aquele rico que tem que ter o dinheiro muito no controle e tal. Então, ele colocou Caibá Schüttel para estudar no Colégio Pedro II, no Rio, que era o melhor colégio. E, nessa época, Pedro II ainda estava vivo e era amigo desse avô dele. Mas, devido à rigidez, eu tenho uma ligeira impressão que Caibá, ou dentro da programação espiritual dele, ele estudou 2 anos, mas não se deu bem com aquele ensino rigoroso, deixou ao colégio e, ao mesmo tempo, ele foi procurar um emprego e se empregou lá numa farmácia e foi ser, assim, aprendiz de farmacêutico, que normalmente, naquela época, os farmacêuticos normalmente vinham mais da Europa, não tinha muitas escolas de farmácia. E ele foi ali, vamos dizer assim, trabalhando, tomando gosto nessa nova profissão dele, e começou arrecadando um salário, guardando um salário, mas ele não é jovem, como todo jovem, ainda tem aquele processo de não ter o devido discernimento, terminou, trabalhava de dia, de noite ia para as farras e ia também para o cassino. E, com o passar do tempo, um médico alertou a ele, que nós sabemos que a grande praga branca naquela época era a tuberculose. Aí disse, olha, ou você muda de vida, ou você vai terminar tuberculoso, que você já está com um princípio de alguma coisa que não está muito bem na sua saúde. Então, ele se mudou para Araraquara, em São Paulo. Conviveu lá em Araraquara, quando estou trabalhando em farmácia, tudo isso. E depois é que ele vai para uma cidade chamada Matão, que o nome Matão era porque era um mato mesmo. Ele só tinha macaco e muito conhecido por presença de muita caça. E lá em Matão ele foi se firmando, não era nem cidade, era um lugarejo.
nesse lugarejo, ele terminou implantando uma farmácia. A farmácia cresceu porque ele fazia, às vezes, do próprio médico, dando assistência. E ele foi, devido à capacidade dele, foi trabalhando para que Matão transformasse numa cidade, como depois, posteriormente, foi transformado na cidade. E ele foi eleito o prefeito dessa cidade 2 vezes. Ele era uma pessoa tão altruísta que ele construiu a Câmara de Vereadores com seus próprios recursos, lá de Matão. Mas depois deixou de lado essa parte da política. Silvio, eu me lembrei aqui de um fato, se você pudesse contar o detalhe, né? O Caibá casou com uma moça que teve uma história de um relacionamento anterior, né? E tinha um preconceito da família. Você podia narrar esse pedacinho da vida de Caibá? O nome da esposa de Caibá, ela é conhecida mais como Dona Mariquinhas, até parecido com o nome da minha mãe, que o nome da minha mãe é Mariquinha, quer dizer, é Maria, mas o pessoal, de uma maneira mais assim, de proximidade, chamava Mariquinha. Ocorre que essa Dona Mariquinhas, lá na cidade, perto de Araraquara, teve um namorado que chegou até a ser noivo, e essa pessoa iludiu ela. Ela se relacionou, então, isso naquela época era uma condição assim, lamentável que as famílias não aceitavam. Ainda hoje tem dificuldade e preconceito, então colocaram para fora de casa. E nessa ainda, entre Matão e Araraquara, Caibá conheceu essa senhora. E ela deve ter gostado, começou a namorar qualquer coisa. Ela contou o drama dela e Caibá disse, não, eu vou casar com você. Então foi na própria cidade, que eu não sei nem se era a cidade de Araraquara, mas uma cidadezinha menor, e foi lá, conciliou com toda a família para mostrar. Fez o casamento no próprio cartório da cidade, porque a cidade pequena, havia pessoas que detratavam ela, mostrando a grandeza desse homem e deixando de lado tudo que tinha ouvido e prosseguindo para frente. Então, é o caso, inclusive, ele dizia que era praticamente... Eles não tiveram filhos, era a verdadeira paixão da vida dele, e ele tem um fato interessante, é que perto da morte dele, ele conversando com a esposa, ele disse que estava muito feliz e que havia o seguinte, que ele tinha visto Jesus. Caibá Schutter disse à esposa e que ela não comentasse com ninguém. Que grandeza. Porque não é nada não, pois esse homem é um bandeirante do espiritismo. Ele lançou várias frentes na cidade. Lá teve polêmica com protestante. A mediunidade dele, ele inicialmente era católico e foi dizer ao padre que estava sonhando constantemente de um sonho real com os pais. E o padre mandou dizer que ele se afastasse do espiritismo, que isso não dava certo, não. E teve um padre lá, que era metido a brabo, que a gente sabia que tinha padre metido a andar armado, metido a fazer uma série de coisas. E quando soube que ele estava se envolvendo, porque quem deu uma orientação a ele, agora a pessoa não tinha um estudo, foi o seu Manuel Calixto, que era marceneiro, mas já tinha assim, alguma coisa ligada à mediunidade, e recebeu um comunicado de Dom Pedro, depois de Dom Pedro II, orientando ele. Ocorre que ele viu que o Manuel Calixto era gente boa, mas não tinha conhecimento doutrinário. Então ele começou comprando as obras de Kardec, através da própria Federação Brasileira, penetrando bastante nos estudos, e com isso deu uma nova visão do que era o espiritismo. Ele, segundo informações, ele depois fundou um centro espírita lá em Matão, chamado Amantes da Pobreza. Uhum. Amantes da Pobreza. E o padre, um dia, disse que na sexta-feira da Paixão, se ele fizesse qualquer evento lá, ele ia quebrar, tocar fogo no centro.
e prometeu até de dar uma pisa nele. Mas Caibá também não era assim. Ele era uma pessoa, pela época, que ele não ia. Primeiro, ele se acercou da Constituição, o delegado, porque o delegado nessa cidade, assim, no interior, nessas épocas, era muito vinculado à igreja. O padre determinava, ele cumpria. Ele disse, não, você vai ter que cumprir a Constituição. E a Constituição não proíbe nenhuma, o espiritismo nem nada. O delegado já sabia que ele era um homem culto. Então, com isso, ele foi uma pessoa, vamos dizer assim, de real grandeza para o espiritismo. E nós não podemos deixar a figura de uma pessoa como essa à margem. A gente sempre tem que estar lembrando. Nós precisamos ver que o esforço, esse homem é devia ser um espírito já de escola, porque ele vinha para uma cidade dessa, propagar, colocar com todas as forças. Agora, a sorte dele é que ele era tão respeitado como farmacêutico e tinha uma farmácia, e essa farmácia normalmente fazia o aviamento de remédio e ele não cobrava nada, que o padre ficava com medo, porque o povo não ia deixar de apoiar o Caibá para apoiar o padre. Entendeu? Então, é mais ou menos isso, né? Esse trabalho. Meu amigo, você falando aí na obra caritativa, Amantes da Pobreza, o Centro Espírita, Silvio, Caibá tinha em perfeito equilíbrio as duas asas, né? O amor e a sabedoria. Então, meu amigo, eu queria que você falasse sobre o trabalho do Caibá no campo da divulgação, o jornal O Clarim e a Revista Internacional de Espiritismo. Primeiro ele fez o Clarim para dar resposta, normalmente, à Igreja Católica. Uma maneira, um jornalzinho mais simples, que inclusive era até assinante, e ele mandava aquelas informações, detalhes sobre algumas polêmicas de que participava, assim, do ponto de vista defendendo o espiritismo, porque uma coisa ele dizia assim, pode fazer tudo, mas não venha detratar o espiritismo. Mas ele depois, com o passar do tempo, 20 anos depois, ele disse que precisava, além de ter uma revista mais, um jornal simples, ele precisava fazer uma revista, porque ele começou a se comunicar com esses sábios, da Ernesto Bolzano, Gabriel Delane, esse pessoal todo. E ocorreu que ele achava que deveria ter uma revista muito bem programada, muito bem elaborada, e divulgava para correspondente no mundo todo, ele mandava para 19 países. Inclusive, a Revista Internacional do Espiritismo teve um congresso, quem estava à frente era Leon Denis, que a revista foi lá em Paris, que foi apresentada no congresso, essa revista. Então, você vê que a grandeza, talvez o Caibá Schutel é mais conhecido lá fora do que aqui propriamente no Brasil. Porque são essas coisas, feita aquela história de que santo de casa não faz milagre. Não é? A gente sempre vem falar muito nisso. Agora, ele, de qualquer maneira, eu já vejo aqui, a gente entra aqui na própria internet e vê muita biografia dele, na própria Federação Brasileira, falando sobre livros que iluminam, fala sobre ele. Então, mas é uma pessoa que nós devemos exatamente o respeito, e principalmente essa nova geração vai se despertando para que leia também. Porque ele fez programas radiofônicos, na época que as rádios eram muito importantes. Se fosse hoje, ele estaria feito você, teria um blog, essa vária gama que pode levar a mensagem. Tem até uma informação interessante, que diz que teve um padre lá muito brabo, que disse que ia dar uma surra de relho, ele é negócio de cavalo, nele, e foi lá para Matão. Mas como naquela época era charrete, e tinha caça, o padre também gostava da caça, e eu sei que nesse meio termo, que ele foi lá para Matão, para provocar o próprio Caibá, e o padre lá se assustou
estava com a espingarda e com o dedo no gatilho e a mão em cima. Um cavalo se assustou, ele, sem querer, detonou, a arma disparou na mão dele, ficou ferida. Aí, quando ele chegou lá em Matão, para ter a polêmica com ele, disse: seu Caibá, resolva aqui minha mão, aqui, que disparou a arma. Aí o Caibá curou, porque ele era uma pessoa, além de médico de cura, era um bom farmacêutico. São essas coisas, né, que a divindade dá como experiência de vida, não é? Meu amigo, o Silvio, eu estou me lembrando aqui, pessoal, eu converso com o Silvio Mariano há quase 30 anos já, e quando eu vou fazer palestra no Jesus Jular, chego cedo, a gente senta naquele banco ali, conversa muito. Silvio, eu tenho que perguntar isso a você, porque é uma informação que eu acho extraordinária, pouca gente conhece, né? Eu ouvi de você. O Getúlio Vargas, o pai dos pobres, já andou querendo fechar as casas espíritas, já. Mas o Caibá, que era amigo do Getúlio, tem um grande espírita aí que vai ter um papel decisivo nesse imbróglio, que é o Ernesto Bozano, né? Eu queria que você contasse, que você contou para mim, você trouxesse aqui esse fato extraordinário. Meus queridos irmãos, vocês vão ver que fato notável, né? Você podia contar isso, Silvio? Olha, esse fato é bastante, vamos dizer assim, é bastante interessante. Você sabe que Caibá Chútil tinha sido prefeito 2 vezes. Depois, ele tinha um grupo lá de deputados de São Paulo que queriam que ele publicasse matéria política na Revista Internacional do Espiritismo. Ele disse: aqui não, aqui é só Espiritismo. Mas, mesmo assim, por essa habilidade dele, esse conhecimento, Getúlio teve uma determinada época que ele que decidiu, acho que por força, talvez até, quem sabe, da própria igreja, forçando, de fechar os centros espíritas. Mas Caibá Chútil sabia que Getúlio tinha uma admiração por Ernesto Bozano. E ocorre que Ernesto Bozano tem correspondências muito, vamos dizer assim, constante com Caibá. E quando uma dessas matérias que ele mandou dava a grandeza do que era o espiritismo, inclusive o trabalho que estava sendo desenvolvido pelo próprio Caibá aqui no Brasil. Então, ele mandou nessa carta, vamos dando vários elogios, a importância do espiritismo para a humanidade, tudo isso. E ele pega esse material e manda para Getúlio Vargas. Porque ali, por exemplo, ele estava ali em Matão, mas para o Rio de Janeiro era relativamente próximo, não era tão distante. E ele fez chegar, eu não sei como ele fez chegar, essa correspondência para Getúlio, quando o Getúlio abriu e disse: rapaz, se um homem como Ernesto Bozano dá esse elogio aqui ao espiritismo, do que é o espiritismo, eu não posso fechar. Ou se alguém chegou, porque quanto ao fechamento, eu já li alguma coisa que também, em relação ao fechamento, ainda chegou a ser um dia só, mas também teve, parece que não sei se foi Vantuil de Freitas, porque, graças a Deus, o espiritismo assim, chegou aqui no Brasil de uma elite. Porque que elite? Não é elite assim, era aqueles sábios que iam estudar, médico, homeopata, e advogados que iam para a França para estudar, ou na França, ou mesmo em Portugal, e que, quando voltavam para o Brasil, eles traziam aqueles livros já com aquela nova filosofia de vida, tudo em francês. Então, o espiritismo aqui no Brasil foi uma coisa interessante. Começou exatamente do elite para depois vir para o povo. As traduções, os processos, é natural
vamos dizer assim, de que viesse tornar aquilo que já estava dentro da programação celeste de uma doutrina de regeneração para toda a humanidade. Então, se ela chegou de uma elite, a espiritualidade deu os meios e deu incentivo para que outros intelectuais fizessem logo de imediato a tradução das obras, porque não demorou muito, não. O Espiritismo chegou aqui, o Olímpio Teles de Menezes, na Bahia, já foi dando informações, outras informações que saíram no Jornal do Ceará. Então, o Espiritismo, rapidamente, foi traduzida as obras de Kardec e o pensamento dele para o português. E daí nós estamos a passos firmes e cumprindo essa missão que foi designada por nosso Senhor Jesus Cristo, de Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Silvio, eu vou lhe contar uma coisa, né? Essa história de Getúlio com Caibá e Ernesto Bojano foi a cereja do bolo dessa noite fantástica, né? Quanta informação preciosa, e eu concordo com você, a gente precisa reverenciar e mostrar para as novas gerações o espírito dessa estirpe como foi Caibá Chute. Meu amigo, só te agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, digo eu, estou aprendendo. Olha, e obrigado também por essa camisa cor de vinho, viu? Tá muito belo o Silvio Mariano hoje, né? Amigão, um abraço, viu? Semana que vem estamos aqui. Continue aumentando o sarrafo, como eu sempre digo, né? Pessoal, até terça-feira, às 20 horas, como sempre. Eu e Silvio Mariano, Silvio trazendo esse conteúdo fantástico. Valeu, um abração, meu amigo. Realmente,